Olá, meus irmãos. A paz do Senhor seja com todos vocês. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Vamos andar junto pela fé. Deixa o seu like, irmão, na pregação. Me ajude a passar o evangelho para mais pessoas. Compartilhe. Seja um evangelista de Deus. Amém? Eu vou passar 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. É para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me obofetear, a fim de não me exaltar. Vamos ver o que Paulo quis dizer, o discípulo de Jesus, usado pelo Espírito Santo. Para que não me exaltasse, nenhum pecado acendia mais o justo que o orgulho. O Altíssimo conhece o perigo avassalador que roda o nosso coração, o coração do ser humano, pois alguns dos seus servos foram levados por este pernicioso mal. Antes de se tornar Satanás, o diabo havia sido criado para honrar o Senhor no céu, mas se tornou orgulhoso. Então, o orgulho é um pecado. A gente ter orgulho é um pecado. Satanás se orgulhou da posição que Deus deu para ele no céu. E perdeu o privilégio, mas só que ele perdeu o privilégio, tá? De servi-lo. Todas as pessoas estão suscetíveis a esse sentimento. Então, nós não estamos livres do sentimento de orgulho, mas nós temos que vigiar e repreender. Por isso, não podem abandonar a vigilância constante, principalmente sobre seus pensamentos e sobre as suas ações. Então, nós temos que vigiar a todo instante, principalmente nossos pensamentos, repreender pensamento que não é de Deus, pensamento impuro, nós temos que repreender. Amém? Vamos por a parte B do versículo, que fala assim, a parte B do versículo, que fala assim, um espinho na carne. Vamos ver. Um espinho na carne. Paulo era um homem sincero, mas antes de se converter, era ativo e cheio de si mesmo, de si. Quando se tornou nova criatura, então mostra aqui que nós tem que ser uma nova criatura. Amém? Então, você nasceu, tua mãe te batizou, quando tu era pequenininho, tu não tinha consciência, mas você continua na velha criatura. Você tem que ter uma decisão após a sua consciência. Além do apostolado, recebeu os dons, conhecimento e revelações surpreendente do Senhor. Por isso, para protegê-lo de si mesmo, o próprio Deus permitiu que ele fosse afligido com um espinho na carne, isto é, com um doloroso problema pessoal. Sem entrar no campo das teorias a respeito do que tenha sido essa questão, podemos afirmar que era severo. Além disso, cumpriu o papel de testemunha ao apóstolo sua própria fragilidade. Amém. Vamos então para o versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Então você tem que orar para se livrar de você mesmo. Porque você é um perigo para você mesmo, sabia? 3 vezes orei.
O soberano Deus sempre ouve as orações feitas a Ele com fé. Sua resposta pode vir imediata ou levar alguns tempos. Para Ele, sempre vem com tudo. Vale ressaltar que a resposta do Senhor nem sempre vem como pedimos. Veja, por exemplo, de Paulo. Pediu fervorosamente, Paulo era um discípulo de Jesus, para que aquela dificuldade fosse afastada dele, mas Deus respondeu, não como ele desejava. O Senhor agiu assim porque aquela situação aflitiva, embora trouxesse dor e humilhação e vergonha, nos plano físico, no plano espiritual, produzia ganho inestimável, pois protegeria a salvação do seu servo. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Tá lá, se você quiser corrigir lá, acompanhar na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8. Versículo 7 e 8. Amém? Você lê. Só que eu fiz o ensinamento. Amém? Que Deus abençoe.